Todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caro amigo ouvinte da Palavra de Deus, iremos para uma breve reflexão na eterna, infalível, inerrante, fiel e digna de toda aceitação, que é a Palavra de Deus. Assim está escrito nas Escrituras Sagradas, em Hebreus, capítulo de número 3, e o versículo de número 13, está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, o versículo número 2, está escrito: hoje é o dia da salvação. Graças a Deus. Estamos diante de Deus e diante da sua eterna e infalível palavra. Amigo, a nossa vida é cheia de últimas oportunidades, oportunidades únicas. Então, aqui estamos neste dia diante de Deus em ar livre para proclamarmos a poderosa palavra de Deus. Na época de Noé, as Escrituras nos mostram que a sociedade da época de Noé estava profundamente envolvida num arqui-inimigo, um inimigo que se deu no mundo espiritual, chamado pecado. A sociedade da época de Noé mergulhava na desobediência, aonde a violência campeava ali naquela sociedade. Meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, uma situação difícil, e Deus olhando toda aquela ação, todo aquele movimento de desobediência, de rebeldia. Então Deus, de fato, é um Deus amoroso, é um Deus de justiça, e ali Ele levanta Noé e autoriza Noé a fabricar, a construir uma arca. É uma história bastante conhecida, a arca de Noé, o dilúvio que se deu naquela geração, naquela época, aonde Deus levanta Noé e ele prega a justiça, pregador da justiça, pregou aquele povo avisando que eles deveriam mudar de atitude, mudar de pensamento. Aquele povo que estava distante de Deus, aquele povo que preferiu desobedecer às leis de Deus, às ordens de Deus. E Deus, de fato, iria destruir aquela cidade como destruiu através do dilúvio. Mas antes da ira, antes da condenação, se manifesta o amor de Deus, como aqui estamos em via pública, uma manifestação do amor de Deus, trazendo um aviso de Deus, a condenação de Deus, a ira de Deus, a prestação de conta de Deus virá a esta sociedade, a esta geração, assim como veio na época de Noé, virá também, meu amigo. Então, se faz necessário nós nos prepararmos como Deus levanta Noé e constrói uma arca para que todos aqueles que de fato adentrassem naquela arca se escapassem da condenação. Mas o povo, ao invés de se arrepender, ao invés de se voltar-se para Deus, começaram a zombar e criticar de Noé. E a porta da arca estava aberta e eles não adentraram, eles não reconheceram, não obedeceram a chamada, o convite para escapar da condenação, até que um dia
A palavra nos diz que a porta da arca se fechou, e quando eles se aproximaram da porta da arca, não tinha mais condição de adentrar, porque a porta já estava fechada. Então, meu amigo, chegou uma última oportunidade para aquela geração, para aquela sociedade, e eles deixaram passar aquela oportunidade de adentrar a porta da arca e se escapar da condenação. Mas a condenação veio e varreu a geração de Noé, porque não quiseram se voltar-se para Deus, preferiram uma vida de desobediência, uma vida de pecado, uma vida de violência, uma vida de corrupção, uma vida que feria a dignidade e a santidade de Deus. Então, caro amigo, aquela geração passou e chegou até nós. Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem um meio. Na época de Noé, o meio para as pessoas se escapar do juízo de Deus, se escapar da ira de Deus, da condenação, era a arca fabricada, construída pelo servo justo e santo, o homem de Deus chamado Noé. Então, amigo, chegou aos nossos dias e aqui estamos com a mesma palavra, o mesmo aviso, avisando as pessoas que a condenação virá, que o juízo de Deus virá. Deus prestará conta com cada brasileiro, com cada indivíduo, com cada pessoa no planeta. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher escapará da prestação de conta. Um dia todos nós vamos estar face a face com o eterno Deus para a prestação de conta. Caro amigo, ouvinte da palavra de Deus, assim como na época de Noé tinha a arca para que as pessoas se escapassem da condenação, hoje o meio de Deus não é mais a arca construída por Noé, porque não existe mais, mas hoje a arca que está com a porta aberta. Hoje o meio para o homem, para a mulher se escapar da condenação, se faz necessário entrar pela porta, a porta da salvação, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo disse: eu sou a porta, que adentrar por ela achará pastagem. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aqui está, nesta via pública, em ar livre, a porta da salvação aberta para todos quantos queiram entrar. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então, assim como aquela geração de Noé teve uma última oportunidade para entrar na arca e não entraram, hoje também, amigo ouvinte, tem uma última oportunidade diante de você, diante de nós, diante dessa sociedade, diante dessa geração. A oportunidade de se arrepender e se voltar-se para Deus e receber Jesus como único e suficiente Salvador. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então, caro amigo, estamos diante também de uma grande oportunidade de pedir perdão, uma oportunidade de se submeter a Deus, uma oportunidade de se voltar a Deus. Meu amigo, esta oportunidade é única, esta oportunidade é a última oportunidade que Deus está dando para o homem, para a mulher se arrepender e adentrar esta porta, a porta da salvação, receber a salvação de Deus. Deus veio do céu na pessoa de Jesus, trazendo salvação para todas as pessoas, para todos os homens, para todos os brasileiros, para todos os estrangeiros. Deus tem salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Meu jovem, senhor, senhora, Deus tem salvação para você. Eu não tenho salvação, ninguém tem salvação, somente Deus é o dono da salvação, somente Ele tem salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Se arrependa, oh meu amigo, atente para esta oportunidade que Deus está dando para você. Não deixe passar esta oportunidade. Existem algumas coisas na vida que passa, e depois que passa, não volta mais. A palavra depois proferida não volta. O tempo depois de passado não volta. Ou a pedra depois de atirada também não volta. Assim como a oportunidade também, uma vez passada, não volta. Mas está diante de você e a sua família uma oportunidade de se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. As Escrituras nos mostram que quando Jesus chegou na casa de um homem chamado Zaqueu, em Lucas capítulo número 19, na Bíblia Sagrada,
A Bíblia diz que aquele homem desceu depressa aonde estava, na copa de uma árvore. E quando Jesus chama ele, que Jesus queria adentrar na sua casa, Jesus queria ir até a sua casa. E as Escrituras nos diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria, com gozo, com felicidade. Depressa, atendeu o chamado de Jesus e veio depressa. Meu amigo, o mesmo chamado está aqui em via pública. Nós estamos pregando o Evangelho é uma chamada. O Evangelho é um convite de Deus para o homem receber a maior bênção de todos os tempos, que é a salvação da sua alma, que é a libertação da sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. E Zaqueu recebeu Jesus, recepcionou Jesus em sua casa, e Jesus chegou na casa de Zaqueu e disse: hoje chegou salvação nesta casa, hoje chegou salvação em via pública, hoje chegou salvação neste bairro, hoje chegou salvação diante de você. Louvado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. Caro amigo, Zaqueu recebeu Jesus e foi transformado. Jesus transforma a vida daquele homem. Jesus liberta a vida daquele homem. Um homem que de fato era mal visto pela sua sociedade, mas Jesus o transformou. Todos aqueles que têm um encontro com Jesus nunca mais é o mesmo. Todos aqueles que encontram com Jesus, a sua vida é transformada. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Venha para Jesus. Muitas pessoas dizem: eu vou me consertar primeiro, eu vou me ajeitar primeiro, para depois eu me encontrar com Jesus. Não precisa disso não, meu amigo. Venha do jeito que você está. Jesus que te ajeita, Jesus que te transforma, Jesus que te conserta. É Jesus que faz tudo por nós. Ele é o eterno e maravilhoso Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. Quero encerrar essa reflexão dizendo: Zaqueu recepcionou Jesus na sua casa. E Jesus chegando ali com a salvação, sendo ele a própria salvação. Jesus é a porta da salvação. Esta porta está aberta, mas um dia se fechará. E essa oportunidade passará e os homens estarão perdidos para todo sempre que não adentrar esta porta. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Jesus foi recepcionado por Zaqueu. E um dia, todos aqueles que se arrepender, que pedir perdão dos seus pecados, que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, um dia estarão no céu. E quem vai nos receber? Jesus vai nos recepcionar. Jesus vai nos receber. Louvado seja o nome do Senhor. Possuir por herança servo bom e fiel. Aleluia. Assim, todos nós, assim, todos aqueles que receberam Jesus aqui na terra, Ele vai nos receber lá no céu, para nós viver eternamente com Ele na eternidade. Amém. Graças a Deus.